Mensagem da criança. Dizes que sou o futuro. Não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho. Suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu carinho. Sou alguém que bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadeça-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. No nosso programa de hoje estamos abordando pequenos descuidos, grandes problemas, chaves da educação das crianças hoje em dia. Estamos aqui com o Dr. Américo Canhoto. Bom, doutor Américo, nós conversamos no bloco anterior sobre estes recursos pedagógicos, quais seriam esses recursos pedagógicos e como aplicá-los? O ideal é tudo aquilo que é simples, tudo aquilo que se apresenta de maneira natural. Um dos importantes a gente pode utilizar assim, algo prático para os pais, alimentação, por exemplo, No alimento é possível mostrar para a criança rapidamente lei de causa e efeito. Tipo, você mostrar para uma criança que está com cólica ou com algum problema, o que ela misturou de alimentos, o que ela se alimentou de forma errada. E assim, em algumas situações é preciso que nós sejamos mais pontuais. Um exemplo, imagine uma família que descobriu o desastre que é o refrigerante. Aquele gás é gás carbônico, nós já estamos com uma grande dificuldade de eliminá-lo, e aí então o discurso apresentado para as crianças é o seguinte: refrigerante agora só em festa ou em fim de semana. A pior coisa que podia ser feita, porque aquilo vai gerar até uma compulsão para contrariar. Se um adulto fosse um pouquinho mais atento, ele iria fazer o seguinte: iria esperar uma semana, 10 dias, o organismo da criança iria se depurar, aí ia ajudar a tomar logo uns 5 ou 6 copos de uma vez, ia vomitar, ia ter cólica. Nesse momento era a hora de falar: eu acho que foi o refrigerante, vamos prestar atenção, porque é preciso humildade no ato de educar. O adulto, sem perceber, ele se torna prepotente. Está vendo? Eu não disse, eu não falei. Aí é preciso trazer a criança para raciocinar, é preciso trazer a criança para participar. Agora, numa situação dessa, se o adulto der algum medicamento, então é melhor não falar nada e deixar as coisas acontecerem, Porque são recursos simples, ninguém vai morrer porque vomitou 2 ou 3 vezes, porque está com cólica, Então, nesse momento, o espírito daquela criança, principalmente as crianças de hoje, elas têm um subconsciente que é um scanner de última geração se comparado com o nosso, Eles captam tudo de maneira mais fácil. Então, tudo tem que ser simples, e esses ensinamentos, esses recursos vão sendo criados automaticamente pela lei de sintonia, pelas vibrações que nós emitimos. Então, o problema é que não se presta atenção nisso. Então, essa lei de causa e efeito, ela se aplica a várias coisas na nossa vida, Eu acho que até, talvez esteja errada, para as famílias mais espiritualizadas, seria mais fácil explicar essa relação ou não? Explicar sim, praticar não. Porque nós somos expertos em teorias, mas todos nós temos a dificuldade em praticar. É claro que o conhecimento, a teoria, é sempre o primeiro passo, é básico, Mas depois todos precisamos de esforço e de tempo até que automatizemos o processo. O planejamento para a reforma íntima, seja individual e seja até uma reforma íntima, vamos dizer, onde os familiares participassem, é que precisaria ser mais trabalhado. Então, uma das palavras-chave do momento presente é planejamento. Então, tudo tem que ser planejado, é preciso que nós tenhamos metas, é preciso eleger prioridades, o que a gente, na realidade, não faz. Então, é claro que uma família espiritualizada, ela oferece muito mais chances, para aquele espírito, para que ele progrida com o mínimo possível de sofrimento. Nós não existimos para sofrer, Então...
Você deu um exemplo, né, sobre alimentação na relação de causa e efeito, um exemplo prático. Qual seria um outro exemplo prático também dessa relação de causa e efeito? Tipo assim, imagine você discursando para uma criança, ó, não sobe aí que você vai se machucar. Você fala 10 vezes, o ideal seria falar uma vez ou duas, a criança subiu, quebrou o braço, engessa, tem que dar ponto, dá ponto, né? É claro que sempre as situações miúdas, o uso delas é muito mais inteligente, porque depois você não vai falar para uma criança, ó, não atravessa a rua sem olhar porque você pode ser atropelado. Já que você quer, então vai. Aí fica uma situação mais complicada. Drástica. Então, a atenção, que é uma das aplicações do vigia e ora do Evangelho. Infelizmente, nós não trazemos o Evangelho para as miúdas situações do dia a dia, que é onde você se encontra tudo que nós precisamos. Então, nenhum de nós em algum lugar vai ter desculpa de que não sabia, porque tudo está ao alcance de todos, sejam os menos instruídos, sejam os mais instruídos, né? É só questão da gente querer prestar atenção e observar. Então, nós fizemos um apanhado no livro das situações mais comuns, né? Nós precisaríamos de horas e horas para abordar aí os assuntos principais, mas dentro da nossa experiência, né, vamos dizer, familiar, da experiência do trabalho com escolas. Então, desde o início da minha vida, eu sempre fui direcionado mais para essa parte de educação. Até na minha visão, doença é falta de educação, falta de consciência. Então, é por isso que nós adoecemos. Tem uma relação grande também com lei de causa e efeito. Então, desse apanhado, a ideia é sempre, os livros estão escritos de forma que o leitor possa, na realidade, interagir e observar de uma coisas forma bem didática dia a dia, também, né? Muito bem. Bom, doutor Américo, o nosso programa chegou ao final, mas eu já aproveito para deixar o senhor convidado a um próximo programa, porque esse tema da educação é muito interessante. Bom, muito obrigada, então, pela sua presença. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. O André Luiz nos ensinou que o processo reencarnatório, sim, porque é um processo, se inicia na fecundação. E esse processo ele vai se estendendo até os 7 anos de idade. Isso não significa que o indivíduo só reencarna aos 7 anos de idade. Significa que este processo, que na verdade ele começa através da ligação perispirítica da mãe com o espírito da criança que vem vindo antes até da fecundação, ele tem como ponto inicial, como marco inicial a fecundação, e ele vai se completando até os 7 anos de idade. Durante esse processo, durante esse período, os espíritos que estão encarnando, eles estão assim como que sugestionáveis, como se fosse um processo hipnótico. Então eles já se manifestam suas tendências, suas características, mas eles ainda são muito sugestionáveis. E aí a grande, imensa importância da educação, do exemplo, do ambiente para esses espíritos até os seus 7 anos de idade. Depois, quando na puberdade esse indivíduo começa a acessar os seus arquivos do passado, quando a glândula pineal se abre para esses arquivos, ele começa a tomar contato subconscientemente com o seu passado, com as suas experiências passadas, ele vai confrontar aquilo que ele foi ensinado, aquilo que lhe foi sugerido, do que ele é, do que é importante, com aquilo que ele traz de bagagem do passado. Daí a dificuldade do adolescente, né? Os conflitos, a falta de identidade, que ele vai superando. Se nós dermos a este espírito até os seus 7 anos de idade uma base moral, uma base sólida, consciente, racional, explicada e não imposta, esse indivíduo ele pode ter um grande ganho nessa sua encarnação. Nós deveríamos dar uma atenção muito especial aos profissionais que cuidam dessas crianças na primeira infância. E, infelizmente, é ao contrário. Geralmente, a professora mais inexperiente é a que cuida das crianças menores. Assim como acontece na medicina, os médicos mais novos são os que vão para o pronto-socorro atender às emergências, deveriam ser os mais experientes. Nós deveríamos repensar isso devido à importância que esses profissionais têm na formação dos nossos filhos, sem nos esquecermos nunca de que quem realmente educa são os pais. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje e que ele traga reflexões úteis para tanto a educação dos seus próprios filhos quanto na orientação das pessoas que lhe procuram perguntando sobre esse assunto. E espero vê-lo
no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!